Boa tarde, meu amigo Fernando Carrasqueira. Estamos aqui, no mais um Workcast, O Fernando Carrasqueira, especializado em administração predial, facilities, fundador de um dos maiores eventos de facilities do Brasil, o FM Connection. Gerente regional de property da empresa Engepred. E um prazer estar aqui com você, meu amigo. Obrigado, Léo. Obrigado pelo convite, obrigado pela nossa amizade, pela nossa parceria, de corporativo. Sim. E é um prazer sempre conversar com você e obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição. Vamos nessa. Obrigado, meu amigo. Casqueira, queria que você conversasse um pouquinho com a gente, falasse um pouquinho da sua trajetória, como que você chegou até aqui, sua trajetória de vida, trajetória de trabalho, e hoje gerente de uma das maiores empresas aí do Brasil. Perfeito, Léo, obrigado. Bom, vamos lá, vamos voltar um pouquinho no tempo, fazer um direto do túnel do tempo, Vamos voltar para 2005, exatamente 20 anos atrás, onde eu estava cursando a faculdade de administração, estava no segundo semestre, então no início da faculdade de administração, e naquela época onde todo mundo procura estágio. Então eu procurei estágio em diferentes empresas, diferentes complexidades de ramos, e eu passei em algumas das empresas, em alguns testes que eu fiz, e na época eu namorava uma menina e tinha o meu sogro, e ele já era Facility Management. Ele chegou para mim e falou assim: Fernando, acho que você tem um perfil muito grande para ser Facility Management e a minha empresa está com uma vaga de estágio, você não quer tentar? Aí vem a pergunta, Léo? O que é Facility Management? 20 anos atrás, sei lá o que era isso, Eu falei: meu sogro, me dá uma aula do que é isso. Eu não faço a menor ideia. Gostei do nome, achei o nome robusto. O que é Facility Management? E aí, Léo, ele me explicou com detalhes, ficamos horas conversando, até porque eu sempre gostei muito de conversar, muito de buscar conhecimento. Eu me encantei pela área, Eu nunca tinha trabalhado, eu estava muito mais focado no que ele estava me falando, acreditando no que ele me falava. E eu apostei, Léo, eu larguei todas as oportunidades que eu tinha passado, fui para esta oportunidade, passei na vaga e eu entrei nesse tal de Facility Management, sabe? E eu sempre falo, Léo, com os meus alunos, eu vou falar um pouquinho também da minha trajetória que eu dou aula, mas isso daqui a pouquinho, eu falo para meus alunos quando o inseto do Facility Management te pica, cara, você se apaixona. Que legal. E eu me apaixonei realmente, eu acreditei fiel, do que ele comentou comigo. E aí, ao longo desses 20 anos, Léo, de 2005 até 2025, que é o ano que nós estamos, toda a minha trajetória, as minhas formações foram voltadas para Facility Management. Então, eu fiz diversos MBAs voltados para Facility Management. Eu fiz uma formação acadêmica internacional de business voltado para Facility Management. Me tornei professor, sou corpo docente de universidade de MBAs para Facility. Hoje eu leciono disciplinas como sustentabilidade, como gestão de conflitos, liderança estratégica, tudo voltado para Facilities. E, obviamente, como você mesmo falou, nós criamos, eu tenho uma sócia, que é a Ana Machado da Shell, claro. Você conhece muito bem. Nós criamos o FM Connection exatamente para poder gerar conteúdo, congressos, palestras, eventos, para levar conhecimento de qualidade para as pessoas, que estão começando nessa área ou querem se reciclar nessa área. Então, Léo, 20 anos voltados para isso, E eu quero abrir um parênteses referente a isso, já que eu estou falando de corpo docente, sim, de dar aula, Como professor de MBA na área de Facility, eu prego muito que as universidades tenham disciplinas voltadas para Facility nas universidades. Legal. Porque hoje é um ramo um dos que mais cresce no Brasil. Você sabe disso. Sim, com certeza. E quantos administradores, engenheiros saem das universidades, eles não sabem o que é Facility, não conhecem esse ramo. E não quer dizer que a pessoa vai ter que se direcionar para esse ramo, mas é importante o conhecimento disso. Sim. E assim como disciplinas como finanças, como RH, como suprimentos, logística, que são disciplinas que tem na faculdade e são igualmente importantes, é óbvio, mas eu acho que Facility Management é extremamente importante,
quantos administradores, engenheiros, advogados, arquitetos se tornam facility management. Então, eu quero abrir esse parênteses porque eu acho que é importante. Eu prego muito isso nas minhas aulas. Eu quero continuar levando essa informação que, sim, os alunos precisam ter esse conhecimento. Então, eu queria fechar esse parênteses que eu acho que é importante, sabe? Concordo com você. A gente está nesse meio, né? A gente está nesse ramo, a gente Exato. vê como essa área cresceu muito. Né? Esse nome, ele começou a ser mais falado, né? Começou a se ter a parte educacional de fato para as pessoas entenderem, para aprenderem, entender um pouquinho do dia a dia, quais são as dificuldades, né? Quais são as dores, o que se passa, porque não é simplesmente vai lá e faz algo, vai lá e faz a manutenção, vai lá, não. Tem normativas, tem empresas, tem a parte educacional de fato por trás para que aquela pessoa esteja preparada para tudo aquilo. Né? Não é simplesmente entrar lá e faz de qualquer jeito. Então eu acho que você, né, e outras pessoas, outros players aí do mercado vêm fazendo esse trabalho maravilhosamente bem. Né? E eu acho que isso só vem agregar, só vem a crescer. Nosso mercado está crescendo cada vez, se profissionalizando cada vez mais. E eu acho que isso é necessário. Né? A gente só vai trazer melhoria para todos. Né? Eu acho que isso é muito bom. Exato. Obrigado por toda essa introdução, a sua história de vida que é muito legal. Bacana. Né? Eu acho que isso só vem agregar para o nosso Workcast. É isso. Né? Bom, falando um pouquinho agora, seguindo um pouquinho na parte de Workplace, né? O que é o Workplace, né? E como ele se relaciona com a administração predial, já trazendo um pouquinho, né, para a sua vida profissional hoje, além do Facilities Management que você vem fomentando aí no mercado. Perfeito, Léo. Workplace hoje, Léo, na minha visão, no meu ponto de vista, né, nessa trajetória que eu tenho, que eu comentei com você, hoje ele vai além de ter mesa, de ter cadeira, de ter sala corporativa. Eu acho que hoje as pessoas, as empresas estão muito mais preocupadas em como as pessoas trabalham, o que o espaço pode ter para gerar bem-estar para o colaborador, como é que a tecnologia pode ser usada para trazer e ajudar o colaborador no seu dia a dia. Fato esse, Léo, que você sabe muito bem, você está na área também há tanto tempo, que isso não era nem pensado anos atrás, né? Verdade. Era ter uma mesa, era ter uma cadeira, era ter uma sala e trabalhe. É quase que um layout padrão, né? Layout padrão, sabe? Agora produza. Agora faça seu trabalho com excelência. Você tem a sua mesa, você tem a sua cadeira, seu gaveteiro, senta e trabalha, né? E hoje não. Hoje as empresas estão muito mais preocupadas em atender o colaborador de uma outra forma, né? Pensando no seu bem-estar, né? Então, eu acho que é muito por essa linha do que, no meu entendimento, o que é o Workplace hoje. Se você me perguntasse há 10 anos atrás, a minha resposta seria totalmente diferente. E além disso, como é que tem essa interação, né? Léo, Workplace com a administração predial, eu falo que são irmãs, assim, porque um não vive sem o outro. Né? A administração, ele tá ali para que tudo funcione, e o Workplace para poder gerar um ambiente de trabalho atendendo todas as necessidades e exigências daquele cliente. E um tem que conversar com o outro. É um casamento, é marido e mulher. Se complementam. Não tem como eu falar de Workplace e não pensar na administração e vice-versa. Então, eu acho que a relação deles é realmente uma relação familiar, sabe? Concordo. Então, eu acho que eu vou muito por essa linha do que eu acho, essa interação com a administração e Workplace. Concordo. Eu também acho isso. Acho que o mercado, né, a parte de administração predial com esse mercado de Workplace hoje, ela tem uma sinergia muito grande, uma necessidade de um e de outro para que a coisa funcione legal, para que a gente sempre prega, né, aqui também falando sobre a questão do ambiente, tem que devolver, né, ele tem que trazer para o colaborador ali um lugar legal, um espaço bacana, um espaço confortável dentro das normativas, né, tudo que faça um conforto visual, para que a pessoa queira estar lá. Exato. Ela queira estar lá e quando ela está lá, ela se sente bem por estar lá. Né? E é indivíduo, né? Então cada um trabalha de uma forma, cada um performa melhor de um horário, performa melhor de uma determinada forma, né? Tem gente que prefere estar numa mesa né, corporativa normal, tem gente que gosta de estar numa mesa, numa arquibancada. Hoje o trabalho flui diferente, né? Depois da pandemia a gente teve essa mudança e as pessoas trabalham diferente. Né? Então eu acho que faz sentido também a estrutura da parte de administração predial servir o colaborador também. Exato. Né? Então o Workplace serve o colaborador e a administração predial traz isso junto, né?
embasado. Eu acho que como um exemplo disso, Léo, só complementando a sua fala, eu já tive situações que eu fui contratar um profissional, numa ex-empresa que eu estava, que ele olhou para o ambiente de trabalho e não gostou do ambiente de trabalho e não ficou no trabalho pelo ambiente de trabalho. Na época eu achei até um pouco, nossa, que radicalismo, né? Quando você pensa ali, né, que você está querendo repor a vaga de uma forma imediata, mas você pensando de uma maneira empática e olhando na situação dele, você olha pro próprio umbigo e você vê a situação e é verdade, né? Isso pode ser talvez até um critério decisivo de uma análise, de uma resposta, né, de uma decisão corporativa, sabe? Então, fato esse, Léo, que há 10 anos atrás ninguém ia se preocupar com isso. As pessoas se preocupavam com benefícios, salários e ponto parágrafo. Hoje vai muito além disso. Então, só corroborando o que aconteceu comigo e com a sua fala, que eu super concordo com você, sabe? É isso, cara. Também acho isso. Eu acho que a gente tem que olhar por esse viés. Né? Também a parte mais de wellness, né? Olhando para todo mundo. Então, acho que esse é um ponto muito importante, né? Sim. Bom, falando ainda um pouquinho de Workplace, como o Workplace ajuda, né? Ajuda na administração do prédio. Nossa, Léo, tanta ajuda, mas vou tentar ser sucinto nesse ponto. Você sabe muito bem que a administração predial, ele tá ali para poder fazer com que tudo funcione. Então eu estou falando de limpeza, eu estou falando de manutenção, eu estou falando de brigada, segurança e etc. Né? E um workplace bem estruturado, bem organizado, em prol disso, ele ajuda em transformar os espaços da maneira mais adequada e com um bem-estar, voltado para o bem-estar do seu colaborador. Eu acho que transforma e ajuda a manutenção de uma maneira mais ampla. Então, o workplace bem estruturado, bem planejado, ajuda a manutenção daquele espaço. Isso é fato. Terceiro, eu acho que melhora a comunicação entre os colaboradores, entre os locatários, entre os meus clientes, entre os visitantes. Eu acho que quando você tem um ambiente de trabalho muito bem adaptável, vamos dizer assim, com aquela realidade, a comunicação ela flui mais entre os colaboradores, né? E quarto, que eu posso botar, que eu acho que também fundamental, que as pessoas às vezes se esquecem muito disso, infelizmente, até porque o dia a dia faz com que as pessoas não se preocupem, exatamente, sejam consumidas, é criar dados e indicadores. Eu acho que quando o workplace está bem estruturado, ele começa a te gerar indicadores importantes para que você possa entender qual é a minha necessidade real daqui para frente, sabe? Então, e às vezes, como eu te falei, às vezes a gente quer executar e calma, vamos pensar em indicador, o que isso está me trazendo de resultado? Deixa eu pegar os dados, deixa eu analisar se vale a pena ou não vale a pena fazer uma mudança ou não, um investimento ou não. Então eu acho que quando o workplace está muito bem estruturado, ele tem todas essas interações e essa ajuda com essa relação da administração predial, sabe? Sim, concordo, é verdade. Os dados, né, a gente fala bastante, a tecnologia ela tá aí, né? A gente tem que usar, porque são tomadas de decisões muito melhores, mais assertivas. Com isso você tem um custo menor, né, perdido ali naquela movimentação, né, daquele trabalho. Se você tiver dados, você toma melhores decisões. Total. Né, e você consegue mostrar para investidores, para os properties, mostrar até para aquelas pessoas que têm o locatário, o locador, todo mundo está de olho naquilo, olhando os dados, e aquilo vai te trazer uma assertividade. Perfeito. Né? Eu acho que a tecnologia também ela está muito aliada a isso. Muito. E a tecnologia só avança, né, Léo? Então, assim, muito a tecnologia... infelizmente, eu ouço isso muito nas minhas aulas. Lógico, eu respeito a opinião das pessoas, e eu como professor, eu tento, e profissional da aula, eu tentar, obviamente, mudar um pouquinho da percepção, eu tô ali para isso, mas às vezes muitas pessoas veem a tecnologia como um dificultador. E não pode ser visto dessa forma, sabe? Se tem alguma dificuldade, talvez é uma dificuldade muito mais da pessoa do que da tecnologia em si. Verdade. Então abra a cabeça, abra as portas, entenda. E entenda analisar os dados. É isso. E se você não conhece, tá tudo bem. Exato. Contrate alguém que conheça, pegue alguém do seu time que você conheça, né? Se especialize um pouco naquilo para que você seja o tomador de decisão de ver que a tecnologia está ali para te ajudar. Então, eu acho que, corroborando mais uma vez com a sua palavra, eu acho que o workplace muito bem planejado, voltado para a tecnologia, eu acho que é a equação certa, Léo. Acho que a gente consegue estruturar muito bem o ambiente de trabalho dessa forma, sabe?
Concordo com você, Casqueira. E juntando, né, assim, a workplace e a administração predial, né, eles têm essa relação, né, e é uma relação muito importante. Para você, assim, por que essa relação é tão importante? Nossa, Léo, também são vários, mas eu vou tentar também ser sucinto. Eu acho que, primeiro, né, você consegue permite você utilizar o espaço de uma maneira mais adequada e o mais importante, evitando desperdício. Porque às vezes você quer usar de forma adequada, mas assim, joga fora isso, joga fora aquilo, não reaproveita isso. Calma, né? Vamos analisar isso. Eu acho que nesse mundo sustentável que a gente tá, né, onde se fala de ESG o tempo inteiro, e é importante mesmo, eu acho que a gente precisa também evitar desperdício. Então eu acho que a gente pode muito bem aproveitar e fazer um meio ambiente, um workplace muito bem arrojado, muito bem atendendo às expectativas, mas tentando evitar o desperdício. Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que melhora muito a segurança e a organização do espaço. Vou te dar exemplos, né? Eu acho que com a tecnologia, né, nessa segurança, você consegue muito bem controlar quem entra e quem sai do seu escritório. Com certeza. Tranquilamente. Você sabe quantas pessoas naquele exato momento tem na sua empresa. Quantas pessoas estão de férias, quantas pessoas estão de licença, quantas pessoas estão fazendo home office. Você consegue exatamente ter essa clareza. Terceiro, acho que torna o espaço mais sustentável. Né? Então você consegue utilizar talvez meios como água, energia e fazer um trabalho para você fazer uma eficiência hídrica e energética no seu escritório. Verdade. Então acho que se torna um local, um ambiente mais sustentável. Eu acho que um dos mais importantes também, Léo, acho que você valoriza muito o imóvel, valoriza muito o local onde você trabalha. Então eu acho que valoriza no sentido de você reter clientes, valoriza no sentido de você atrair novos clientes. Eu acho que você valoriza valorizando o seu aluguel. Que é um valor mesmo, monetário, físico, né? Financeiro mesmo, você valoriza. Então, eu acho que isso é um ponto. E eu acho que, por último, e não menos importante, é você ajudar e melhorar o espaço do colaborador no seu dia a dia. Porque o workplace é para isso, né? É você chegar num prédio e ver, nossa, aqui eu me sinto confortável. Né? Não só no workplace, mas na estrutura como um todo, né? O prédio isso. tem que entregar tudo isso, né? Ele tem que entregar áreas comuns, legais, confortáveis, com serviços, né? Porque hoje mudou bastante também, né, essa parte do prédio, né? Hoje a gente olha os prédios, a gente vai até alguns prédios, né? Visita alguns prédios e você vê que cada vez mais os prédios estão entregando mais. Eles estão entregam uma feira, entregam um café, entregam um restaurante renomado, entregam até um shopping, algumas lojas, entregam em alguns casos até escolas para que o próprio colaborador consiga ir para o escritório, consiga trabalhar, ele vai para aquele prédio e ele fala, pô, lá no próprio prédio eu tenho uma infraestrutura que me sustente para que eu não tenha que sair correndo, pegar trânsito. A gente está falando de São Paulo, uma cidade, né, que sempre com alto tráfego, né? Falando disso um pouquinho antes. Alto tráfego, então a intensidade do dia, você perder muito tempo no trânsito, vou me localizar daqui até lá, eu vou demorar 1h30, né? Vou fazer essa... É muito tempo. É muito. Então, quando você tem uma estrutura dentro do próprio espaço, que você passa muito parte do seu dia, muitas horas do seu dia ali, você tendo essa infraestrutura, ela te ajuda. Né? Ela te ajuda a você até selecionar essa empresa, eu quero trabalhar assim nesse local, nesse prédio, nesse espaço, porque lá me atende, né? Essa mudança também assim desses espaços, eu acho que você tem acompanhado bem isso, né? Eu acho que os prédios têm trazido muito isso, né? Esse trabalho. Eu tenho um exemplo de uma empresa que eu visitei, Léo, que eu achei tão bárbaro, assim, eu não conhecia tão bem a empresa, fui fazer uma visita nessa empresa e o pouco que eu olhei, eu já vi que ali a preocupação que o workplace que eles tinham era demais. Porque na empresa inteira, de 350 funcionários, eles tinham 3 colaboradores árabes. Que legal. Expatriados, né? E eles tinham uma sala no local voltado para a reza árabe. Olha. Onde os 3 colaboradores, por uma questão de etnia deles, eles têm que parar em horários certos, mesmo em horários de trabalho, para fazer a sua respectiva reza, que durava os seus 10 minutos, e voltar para o seu ambiente de trabalho. Então eles criaram um espaço, Léo, para esses 3 colaboradores. Olha que legal. Olha a valorização que essa empresa dá
para os seus colaboradores. Olha isso, né? Então, assim, o que você vê... Lógico, infelizmente não são todas as empresas que se preocupam com isso. Eu acho que isso é um processo, é um movimento que está indo. E que bom que é o movimento, está em crescente. Isso é fundamental. Mas você vê exemplos assim, cara, te enriquece tanto, né? De, cara, que bom que eu tô visitando uma empresa que se preocupa com os colaboradores. E não importa, a gente tá falando de 350 ou de 3. Exato, sabe? Não é a quantidade. Exato, é sabe? O olhar, né? É isso. É o olhar. É isso. Quando você fala, a gente tava falando de wellness, né? Aqui a gente tá falando wellness pra cá, wellness pra lá. Esse movimento, essa palavra vem tomando força cada vez mais, o bem-estar, né? Então a gente também, quando pensa na parte corporativa dos escritórios, a gente traz isso sempre nos nossos projetos, traz isso no nosso pensamento, na forma de colocar, a gente traz essa parte para os nossos clientes também, pensando nisso, olhe para esse modelo, olhe para isso, para esse caminho. É um caminho que vai te ajudar a ter melhores performances, Perfeito. Um resultado muito melhor, vai ter um engajamento muito grande dos seus colaboradores com a sua marca, com a sua cultura, com a sua empresa, e aí você vai conseguir reter mais talentos. Não tem a menor dúvida. Porque no final disso. do dia não é só valor. Né? É isso. Precisa ter todo esse contexto para que a coisa funcione. Perfeito. Né? E consequentemente, que não menos importante, a empresa precisa ter resultado. As empresas precisam mostrar resultado. Sim. Então, tendo toda essa visão, esse olhar, a coisa muda de figura. Não tem a menor dúvida disso. O jogo muda. Né? O jogo muda. É isso. Então, eu acho que ter todo esse trabalho, essa conscientização, e a gente está vendo essa crescente agora, né, nos últimos anos, muito grande. E eu acho que isso vai só aumentar. Eu concordo. Eu acho que isso só vai aumentar. Eu concordo. Eu acho que vai ser um trabalho bem legal. Bom, Carrasqueira, eu acho que agora, né, a gente vem para nossa finalização aqui, a gente começa a entrar para os finais aí da nossa gravação. Eu queria falar um pouco com você, como você se mantém atualizado, né, das últimas tendências de workplace, como que você enxerga isso? Léo, onde nós estamos é um exemplo disso, né? Nós estamos aqui na feira, quem está nos assistindo, né? Nós estamos aqui na feira do Infra, né, FM, que é uma feira, nossa, eu acho que é a maior da América Latina, né? E eu tento sempre me preocupar, Léo, em me atualizar desta forma, indo em congressos, em feiras, em palestras, promovendo o FM Connection, que é o que eu sou responsável junto com a Ana Machado, porque no evento do FM Connection, se vocês acham que a gente só promove para vocês, muito pelo contrário, a gente busca, a gente alcança muito conhecimento com isso, né? Além disso, dar aula. Eu acho que também as pessoas têm aquela visão de é o professor que está passando o conhecimento. Realmente é. Mas o que os alunos entregam para o professor é tremendo. Com questionamentos, com perguntas, com dúvidas, com cases. Isso eu aprendo no dia a dia, né? Isso é muito bom também. Eu leio, eu sou uma pessoa que eu amo ler, adoro ler. Então, assim, eu tento sempre... Às vezes me falta tempo pela nossa correria, mas eu sou uma pessoa também de ouvir podcast. Então, né? Às vezes estou no trânsito, né? Então eu ouço ali uma coisinha. Eu, particularmente, sou uma pessoa que eu gosto muito de pegar o livro físico, de ler, de fazer anotação, de sublinhar. Eu gosto. Até porque tem uma pessoa que foi até um dos meus professores há muito tempo atrás, que ele fala uma frase que eu concordo plenamente, assim: quando você digita, você não está descrevendo, você está digitando. E quando você escreve, você assimila. Então eu sempre fui um aluno, por exemplo, de gostar de fazer resumo. Legal. Porque quando eu escrevo, é uma forma de eu já estar assimilando aquela disciplina, aquele tema. E quando você digita, você está digitando. Você está preocupado de digitar, né? Exato. Todo mundo tem suas formas de estudar. Eu acho que tem pessoas que lidam muito bem com digitar e assimila. Eu não sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que eu gosto de pegar o livro, de ler, de sublinhar, mas às vezes falta tempo. Então, assim, prefiro talvez ouvir um podcast do que não ter conhecimento, né? Com certeza. Então, eu tento sempre me atualizar, Léo, dessa forma, sabe? E uma coisa que eu gosto também muito também é essa troca. Isso a gente tá num podcast, né? Obviamente isso vai ser passado no YouTube de vocês, que eu acho ótimo também, essa ferramenta que vocês utilizam. Mas se a gente não estivesse no podcast, a gente estaria aqui fora, conversando, trocando figurinha, ouvindo o seu momento, ouvindo como é que tá o workplace, você ouvindo como é que tá a Ingepred. Então eu acho que é tão importante isso, sabe? Então eu sempre me preocupo em estar sempre em contato de alguma forma. Eu acho que eu não sou aquela pessoa que eu vou pro trabalho e volto.
Eu acho que eu sempre estou preocupado em, naquele mês, de alguma forma, eu estar buscando algum conhecimento. Buscando alguma coisa sabe? nova. Alguma coisa nova. Nem que seja, Léo, me fale da sua experiência. Deixa eu ouvir. O que aconteceu de novo, exatamente. Né? Sabe? O que seus clientes estão falando? O que estão pedindo? Quais são as exigências deles? Porque isso é uma forma de eu poder também conhecer também. Certeza, então, eu acho que é um pouquinho disso. As dores do próximo sempre são as nossas enriquecedoras informações, né? Exatamente. Eu acho que esse é um ponto fundamental, Exato. né? Quando você ouve bastante, né? Você busca essa informação, a gente acaba sempre colhendo coisas novas, né? Isso. Colhendo alguma informação, colhendo alguma dúvida, fala, pô, isso aqui alguém já passou. É isso. Né? Essa troca também, quando a gente fala, é porque às vezes eu posso te falar uma dor e você fala, Léo, eu já passei por isso e resolvi dessa forma. Perfeito. Ou seja, né? Você tem essa troca de realmente aquele que faz. Né? E essa troca, ela é enriquecedora. Sim. Muito mais do que qualquer outra forma. Sim. Né? Você falou do podcast também, eu sou uma pessoa que, né, consumo bastante podcast, né? Então, pô, eu trabalho, vou ouvir no podcast, vou fazer uma academia, eu escuto um podcast, sempre buscando informação, buscando me atualizar. Né? Então, eu acho que essa é muito legal isso, né? Hoje a gente tem os livros, tem até os podcasts de livros, né? Então, você consegue, de alguma forma, não ficar obsoleto. É isso. Né? Você está sempre se atualizando. Perfeito. De uma forma ou de outra. Alguns preferem mais físico, outros preferem mais online. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Né? É isso. O importante é a gente estar sempre ali se atualizando. É né? isso. O que seria do preto se não tivesse o branco, né? Exato. É isso. Com certeza, com certeza. Bom, quais são os hábitos de saúde física e mental para você se manter bem? Né? O feliz, realizado, esse cara sorridente que você sempre tá sempre alto astral para cima e contagia todo mundo, né, ao seu redor. Legal, obrigado, Léo. Então, Léo, eu gosto de fazer algumas coisas, assim. Eu gosto, primeiramente, vou falar um pouco do físico, né? Eu gosto, de alguma maneira, estar me exercitando de alguma forma. Eu sou uma pessoa que eu gosto da musculação, gosto do aeróbico, mas eu gosto muito mais de um esporte. Então, eu já tive o meu momento de remo, fiz anos remo, tive o meu tempo de vôlei, apesar de eu não ter altura, então eu era o defensor, eu era o que levantava, porque cortava, mas eu estava ali participando. Eu sou uma pessoa que gosto muito de esporte, de viver em esporte, de vivenciar o esporte. E hoje, o meu momento é o beach tennis. Tô em São Paulo, né? Então tem que ser o beach tennis. Então eu gosto bastante de beach tennis, é um esporte que eu me identifiquei. Então eu acho que a parte física vai muito por esse lado. Agora a parte mental, Léo, tem dois caminhos que eu gosto muito. Primeiro, quando eu chego do trabalho e você é tão consumido no seu dia a dia, né? Tanto problema que você resolve, muita gente querendo falar com você. Eu gosto de... Sabe aquele momento, desculpa o termo, vou abrir um parêntese, aquele besterol mental, sabe? Eu gosto de ver um filme que não tenha nada a ver com trabalho. Eu gosto de ver uma série que não tenha nada a ver com alguma questão que me volte para um trabalho. Eu gosto de ouvir ver um suspense ou uma comédia, alguma coisa que realmente me desconecte. Isso é muito importante, né? Gosto de ter meu momento com família, né? Eu acho que é importante a gente estar junto com família, que eu tenho uma filha de 7 anos, então aquele momento ali da brincadeira, da conversa, então é importante, exato, ser o pai, presente mesmo, né? Isso me ajuda muito também. Ler um livro que não tem nada a ver com trabalho, nada a ver com facility, então pego um livro de suspense, leio, enfim. E uma outra coisa que é minha bateria social é estar em contato com pessoas. Quando você fala assim, pô, você é um cara alegre, você é um cara carismático, eu acho que vai muito também pelo fato de eu estar em contato com pessoas. Então eu gosto de um happy hour, eu gosto de sair para almoçar com as pessoas, eu gosto de tomar um café com as pessoas, eu gosto de ouvir histórias da pessoa. E quando a pessoa fala assim, eu quero falar um pouco da minha vida profissional, não. Eu quero falar da sua vida pessoal. Vou falar da sua vida pessoal. Não é o momento de falar de trabalho. Isso me carrega, sabe? Pessoalmente falando, socialmente falando. Então, eu vou por esses caminhos, Léo, para poder cuidar da minha mente e do meu físico, sabe? Isso é ótimo, né? Essa troca pessoal, né? Criar vínculos, criar amigos, entender a história do outro, isso é muito legal. Como já aconteceu isso com a gente, né? Conosco, né? Exato. Nós nos conhecemos no Rio, viemos para São Paulo e a amizade continua, e a gente trabalha junto, consegue parcerias, e eu acho que isso é muito importante. Não tem a menor dúvida. Bom, para fechar o nosso podcast, vou te trazer uma pergunta final para você refletir. Vamos. E trazer uma resposta para a gente aqui. Se você pudesse ser responsável por uma grande mudança ou transformação nos workplaces ao redor do mundo, né, de todas as empresas, sendo ela pequena, média ou grande, né, não importa o tamanho, o que você faria para melhorar a vida das pessoas?
complexo, né, Léo? E é um Falei- grande eu falei que era poder, a hein? pergunta final. O grande poder que eu teria na mão. Mas sendo muito sucinto e também objetivo, Léo, eu acho que se eu tivesse esse poder na mão, eu acho que eu ia querer transformar os ambientes de trabalho de forma mais humanizada. O que eu quero dizer com isso tudo? Eu queria que as pessoas chegassem no trabalho e elas fizessem suas reflexões, falando assim, como eu tô feliz aqui, como eu me sinto valorizado aqui, como eu me sinto inspirado aqui, como eu me sinto visto aqui. Isso, Léo, parecia ser uma coisa básica que eu tô falando, mas não é básico. Hoje em dia, não é básico. Hoje não é. Né? Com tantos casos que a gente vê de burnout, que você vê que as empresas não estão preocupadas com a mente, a saúde mental dos colaboradores. Então, eu acho que se a gente pensasse e tivesse esse poder de ter um workplace voltado muito na parte humanizada, né, eu ia querer muito que fizesse um equilíbrio, ter um equilíbrio entre o bem-estar emocional, ter um ambiente colaborativo, ter um ambiente diverso, sabe? Até porque, Léo, quem faz as empresas não são logos, são pessoas. E pessoas são capazes de transformar o mundo. Parece frase piegas, mas não é, porque quanto mais eu trabalho, quanto mais eu tenho experiência no nosso mercado de trabalho, as pessoas estão esquecendo disso. Concordo. As empresas estão esquecendo disso. Então, eu sim acredito muito que no trabalho com pessoas, no trabalho com profissional, mas quando eu falo trabalho, eu falo trabalho humanizado. Entendeu? O ser humano, né? Exatamente. Realmente é possível as pessoas entregarem mais, serem mais produtivas, serem mais criativas, serem mais inspiradoras e sim trazer mais produtividade e mais excelência para o seu resultado. Então, eu acho que se eu tivesse esse poder, eu ia criar ambientes mais humanizados, sabe? Que legal, é que isso. legal. É isso que a gente prega também, É né? A gente isso. fala muito de ambiente e o nosso olhar é para esse caminho, né? Sim. Nosso ambiente, nosso escritório são todos pensados exatamente olhando um pouco para o ser humano. Sim. Né? O ser humano, o indivíduo, porque a gente precisa ter esse caminho. Eu acho que só isso vai fazer o mundo melhor, vai fazer um escritório melhor, vai trazer pessoas, né, melhores, porque você não consegue separar, né, os problemas de família com os seus problemas da empresa, você não consegue fechar, né, passei a chave ali, sair da porta da minha casa, os problemas ficaram lá, não ficaram. Não somos robôs, né? Exatamente, nós não somos robôs, né, então eu acho que tendo esse ambiente, agregando, eu acho que isso vai trazer um mundo muito melhor em todos os sentidos. Com certeza, com certeza. Fernando Carrasqueira, muito obrigado Imagina. pela sua presença aqui. Foi um prazer conversar com você. Se deixar, a gente fica aqui Horas. horas, como já ficamos, batendo Que a gente papo. nem gosta de falar, né, Léo? Não, Nem quase gostamos. nada, só foi hoje. Mas obrigado mais uma vez pela sua presença. Você. É um prazer ter você aqui sempre. As portas são sempre abertas para você. Obrigado, Sabe Léo. disso. Sou uma pessoa que é muito seu fã, né? Imagina. Pela sua alegria, sua contagiante, tudo mais. Já passei isso aqui, estou trazendo de novo. E queria te agradecer aí pela presença. Obrigado, Léo. Obrigado pela oportunidade. Pode me chamar sempre. Conversa comigo mesmo. Adoro. E espero que vocês tenham gostado. Estamos aí à disposição. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, Léo. Tchau, tchau.